Irmãos, nós estamos numa jornada falando sobre confiança, fé. Nós estamos falando sobre fé e confiança. Mas sem fugir muito do assunto, mas escapando um pouco dessa ótica que nós estamos falando sobre fé e confiança, eu quero falar um pouco com vocês sobre a volta de Jesus. Durante toda a semana, um texto ficou queimando no meu coração. E hoje pela manhã, quando o João me mandou mensagem falando se eu poderia estar ministrando nessa noite, eu entendi que eu precisava falar um pouco sobre esse versículo. Então eu quero ler com vocês, colocar aqui, eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses. Eu dei um tema para esse Shabat, para esse estudo. O tema é Não Será Assim. Durante toda a semana ficou na minha mente isso, não será assim. Ficou queimando no meu coração. E esse não será assim é um texto de 2 Tessalonicenses que eu quero ler com vocês, amém? Então nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus e o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo como igreja, como mundo. E nós vamos entender um pouco o que o Senhor quer ministrar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos ler 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Eu vou colocar outra versão aqui, eu vou colocar a versão NVI. Nós lemos a corrigida Almeida, e agora nós vamos ler a NVI, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, nós estamos vivendo dias dias difíceis. Se nós olharmos para a saúde, nós estamos vivendo dias de uma pandemia. Nós estamos acompanhando, estamos vivendo esse momento de um certo isolamento. Nós estamos vendo aí o avanço de uma doença que já levou aí aqui no Brasil pelo menos quase 120 mil pessoas.
Milhares de pessoas já morreram ao redor do mundo, milhões estão infectadas. Nesse exato momento, centenas de pessoas estão internadas nas UTIs, nos hospitais. E aí você olha por um outro lado, você está vendo um, um clima, né? Agora nós estamos aí entrando num frio sobrenatural, né? Surreal. Nós tivemos aí há poucos dias a praga dos gafanhotos, uma nuvem de poeira que invadiu o oceano, terremotos, teve aquela explosão em Beirute. Nós estamos vendo também a maldade no coração do homem aumentando. A gente assiste a televisão e você fica chocado com os crimes que estão sendo cometidos. O ser humano está perdendo a mão, né, do que é ser humano, do que é ser pessoa, do que é respeitar o seu próximo. Nós estamos vivendo dias proféticos. E talvez como nunca, né, a igreja nesses últimos meses tem mergulhado na questão da volta do Senhor Jesus. Nós estamos falando muito sobre a volta de Jesus. E Paulo está escrevendo agora aqui aos irmãos de Tessalônica, uma igreja que ele teve uma participação direta na formação dessa igreja. Isso está relatado lá em Atos. E ele está escrevendo essa segunda carta aos irmãos de Tessalônica para falar acerca da vinda do Senhor Jesus. A compreensão, irmãos, que eles estavam tendo, o que parece alguns acreditavam que o Senhor Jesus já teria voltado e eles teriam ficado. E outros estavam acreditando que a volta de Jesus era tão próxima que eles não precisavam nem trabalhar. Na mentalidade de alguns deles era: eu vou trabalhar para quê se Jesus já está voltando? E nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós estamos também entendendo que a volta de Jesus está muito próxima. Então, Paulo começa a sua carta aí no 2º capítulo, e ele vai falar sobre a volta de Jesus. Então, olha o que ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1. Agora nós vamos com calma. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus. Então agora é como se ele tivesse assim: gente, agora eu vou falar para vocês acerca da volta de Jesus. Quanto à volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Ele, essa palavra vinda aí, irmãos, é uma palavra que significa presença visível. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: irmãos, nós sabemos que haverá um dia que a presença do Senhor será visível e nós vamos nos reunir com Ele. Nós vamos nos reunir com Ele nos ares, é isso que Paulo vai ensinar, e depois nós vamos descer para este mundo para dar início ao reino milenar de Cristo. Então, irmãos, haverá um dia que a presença do Senhor será visível. Todos o verão. Hoje nós podemos sentir a sua presença, mas haverá um dia que todos o verão. E ele virá para se reunir com o seu povo. Aleluia. Você que está aí, que você entregou sua vida para o Senhor, saiba de uma coisa: um dia eu e você vamos nos encontrar com a presença visível dele. Aqueles que morrem em Cristo hoje já têm essa experiência, mas haverá uma geração de crentes que serão arrebatados, serão tirados da terra e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Haverá uma geração que não vai passar pela morte, não vai experimentar o que é morrer. E Paulo está dizendo assim, quanto a esse dia que nós vamos nos reunir com o Senhor, quanto a esse dia da sua vinda, da sua presença visível, ele vai dizer no versículo 2, eu quero que vocês não se deixem abalar, nem se alarmar facilmente,
Ou em outra versão vai dizer assim: eu não quero que vocês se enganem, eu não quero que vocês sejam enganados. Agora essa palavra, irmãos, rogamos a vocês, que é usado nessa versão, é uma palavra grega que significa o seguinte: eu estou fazendo um forte apelo a vocês. Um forte apelo para quê? É como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos de Tessalônica: eu estou fazendo um forte apelo para vocês prestarem atenção no que eu vou dizer para vocês. É como se Paulo estivesse dizendo: gente, para o que você está fazendo e presta atenção aqui em mim. Eu vou falar algo muito sério agora para você. Prestem atenção, eu vou fazer um forte apelo a vocês. E isso que eu vou falar para vocês é de suma importância. É como se Paulo estivesse dizendo isso. O que eu vou dizer a vocês é de suma importância. Porque ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre essa vinda do Senhor, o dia da presença manifesta do Senhor e o dia em que nós vamos nos reunir com Ele. E aí, na versão aqui, Ferreira de Almeida, ele vai dizer assim: eu quero que vocês não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou em outras versões, por profecia, quer por palavra, quer por carta, que supostamente poderia ter sido escrita por nós, como se o dia do Senhor, o dia de Cristo, estivesse já perto. Então, Paulo identificou que na igreja de Tessalônica estava havendo uma perturbação, os irmãos não estavam entendendo o que era a volta do Senhor, quais seriam os sinais. Paulo estava preocupado porque haviam pessoas que estavam ensinando na igreja, e ele vai dizer isso lá em Timóteo. Haviam pessoas ensinando que já teria havido a ressurreição. Em Corinto, haviam pessoas, irmãos, que estavam ensinando que não havia ressurreição. E o que parece que em Tessalônica também esses ensinos estavam chegando. E os irmãos também, alguns já estavam dizendo: não, Jesus já está perto de voltar, não vou nem trabalhar. A tal ponto que no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: se não trabalhar, não come. Ou seja, não vai viver às custas da igreja. Que cada um trabalhe para poder ajudar o seu próximo. Então, o que Paulo quer, irmãos, que os irmãos prestem atenção para corrigir possíveis erros. E aí ele vai dizer assim: gente, eu ensinei coisas para vocês. Então, se chegar alguém usando a profecia, se chegar alguma carta que possa parecer que foi escrita por nós, não se movam. Não se movam daquilo que vocês aprenderam de mim. E ele vai dizer em outro lugar que ele deixou tradições, ou seja, ele deixou ensinos quanto à volta de Jesus. E parece que estavam falsos mestres, falsos ensinos estavam entrando e estavam pervertendo o conhecimento desses irmãos. E aí a primeira coisa que ele vai dizer assim: a volta de Jesus não está perto. Irmãos, ele estava, embora aquela igreja daquele século, eles vivessem na eminência da volta de Jesus, Paulo está dizendo: gente, calma, ainda não está perto. E por que Paulo podia afirmar que não estava perto? Porque algo iria acontecer antes. E eu quero falar para vocês acerca disso. Das coisas que estão para acontecer antes da volta de Jesus. Então, nós podemos, pelo que nós estamos vendo, terremotos, nós estamos vendo toda essa perturbação, tudo isso que o mundo está passando hoje, e nós podemos achar que a volta de Jesus é daqui a um mês, e nós, não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou fazer isso, para que eu vou isso se Jesus já está voltando, eu não vou gastar meu tempo. Então, irmãos, nós vamos ver nessa noite alguns sinais que vão anteceder a volta do Senhor Jesus.
E quando isso estiver acontecendo, então sim, nós vamos poder dizer que a volta de Jesus já está perto. Amém? Versículo de número 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Irmãos, lendo esses versículos, algo me chamou a atenção. O quanto Jesus e os apóstolos se preocupavam com a questão do engano. Irmãos, um dos sinais que nós estamos bem próximos da volta do Senhor Jesus vai ser o aumento do engano. Essa palavra engano, ela também poderia ser traduzida por ilusão. E Paulo vai dizer que nos últimos tempos seria liberado sobre a face da terra e estariam em atuação espíritos enganadores. Haveriam espíritos que estariam se movendo na terra e esses espíritos, eles teriam uma especialidade. A especialidade deles seria o engano ou criar ilusões. Mas essa palavra engano também, irmãos, ela tem o sentido de perder o trilho ou errar o caminho, ou se perder. A ideia de alguém que está num caminho, mas ela vai se afastando desse caminho lentamente, e quando ela vê, ela se perdeu a tal ponto que ela não possa retornar ao caminho. Então, usando essa ilustração, o que eu penso? Quando você não conhece o caminho, um caminho, você pode ser facilmente enganado. Imagine que você sabe o caminho da sua casa à igreja, lá o Libertador de Israel do Boa Vista. Então, se você sabe o caminho e no meio lá aparecer uma placa indicando que o caminho é outro, você vai falar, não, essa placa está errada, eu sei o caminho. Mas imagine que você saísse agora da sua casa para ir para um lugar que você não conhece o caminho. E aí você estivesse trilhando aquele caminho, mas tivesse pessoas mal intencionadas que pudessem, no meio do caminho, distorcer a placa. Você seria facilmente enganado. Então a ideia aqui que Paulo está dizendo, e Jesus também, é que nos últimos dias nós teríamos espíritos malignos atuantes no mundo. E a especialidade desses espíritos malignos seria o engano, a ilusão. Eles fariam de tudo para tirar as pessoas do caminho, do trilho, e levar elas num lugar tão distante que elas não conseguiriam um retorno ao caminho correto. E o que parece, você lendo esses versículos, o que parece é que nos dias de Paulo haviam falsos profetas, estavam se levantando profetas profetizando coisas contrárias aos ensinos dos apóstolos. Haviam apóstolos, mestres e também profetas que forjavam cartas. Então mandavam cartas e escrevia lá que era o apóstolo Paulo que havia enviado. Havia muito engano. E Paulo está preocupado, e Jesus também se preocupou, que a igreja do tempo do fim, ela não entendesse essa questão do engano e fosse facilmente enganada. É por isso que nós precisamos, irmãos, conhecer o caminho, conhecer a palavra de Deus. No domingo, se o Senhor assim permitir, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da fé, da confiança e a questão do caminho. Nós precisamos entender isso. No domingo, se o Senhor assim permitir, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as festas bíblicas e de como elas nos apontam um caminho e de como nós podemos, através das festas, permanecer no caminho.
E como a fé, a confiança, ela é para que nós possamos permanecer no caminho. De como a lei de Deus, ela existe e ela é real para que nós possamos nos manter no caminho. Porque nos últimos dias, irmãos, e os últimos dias são os que nós estamos vivendo, os espíritos enganadores estariam atuantes. Esses dias nós estávamos conversando aqui em casa e a gente estava falando algo que eu acredito que a gente precisa falar nessa noite. Irmãos, houve uma época em que a igreja ela se envolveu demais com batalha espiritual. Logo que eu me converti, o assunto do momento era a batalha espiritual e era a libertação. Eu acredito que o momento exigia isso. E eu me lembro que nessa época, muitos autores, né, escreveram sobre o assunto. E eu me lembro que a igreja, ela cometeu sim exageros, mas por outro lado, essa igreja que viveu essa ênfase da batalha espiritual, era uma igreja que estava atenta às operações de Satanás. Era uma igreja que estava mais ligada, era uma igreja que olhava e tentava discernir as coisas para não serem enganadas pelo diabo. Era uma época que a gente acreditava que o satanismo podia entrar na igreja, que pessoas poderiam se infiltrar no meio da igreja para poder minar as forças da igreja, para fazer líderes caírem, para fazer a igreja se desviar. E um ponto negativo de tudo isso é que houve um exagero. Então, todo mundo que chegava na igreja, todo líder que aparecia, nós achávamos que era um satanista, que era alguém que estava vindo do diabo para distorcer. Quando a pessoa ensinava alguma coisa diferente do que a gente estava acostumado a ouvir, a gente já olhava e falava, não, isso aí acho que é satanista, e ficava caçando pelo em ovo. Houve os exageros, mas aquela igreja era uma igreja vigilante. E o tempo passou. E hoje eu olho para a igreja e a igreja já não tem mais tanta ênfase na batalha espiritual, e eu acredito que o Senhor traz ênfases para determinado momento, para poder equipar a igreja, mas Ele espera que a gente não perca os princípios que a gente aprendeu. Então, se você está chegando agora na igreja, você não pegou a época que eu peguei, a época da batalha espiritual, a época da ministração de libertação, a época que você começava um culto e caía 5, 6, 10, 15 pessoas endemoniadas. E aí, às vezes, tinha que tirar aquelas pessoas para poder ministrar ali libertação. Né? As pessoas passavam meses sendo ministradas. As pessoas passavam meses ali naquele processo de libertação, de cura. Então nós vivemos esse momento. Nós vivemos esse momento. Só que hoje eu olho e parece que a igreja ela se esqueceu disso. A igreja ela abandonou isso. E o temor que eu tenho no meu coração é de que a igreja, ao perder essa visão de que ela está em meio a uma batalha espiritual, ela possa ser facilmente enganada. Porque a gente olha para, ainda mais hoje que a gente está essa era digital, a gente corre o risco de olhar tudo que está sendo ministrado na internet e achar que vem de Deus. E Paulo falou sobre espíritos enganadores. Paulo falou sobre uma possibilidade de sermos enganados. Então, irmãos, o que eu entendo? Se há uma possibilidade de sermos enganados, a gente tem que prestar atenção. Se você já foi por um caminho que você não conhecia, você sabe o quanto você teve que prestar atenção, porque você sabe que às vezes uma placa errada vai fazer você dar muita volta. Mas às vezes, mesmo quando nós conhecemos,
Mesmo quando nós conhecemos o caminho, nós precisamos tomar cuidado para no meio do caminho não se enganar. Por quê? Porque às vezes o excesso de confiança pode ser o nosso pior inimigo. Irmãos, eu sempre digo para os irmãos, já teve muitos irmãos que chegam para nós e perguntam, você fica nervoso quando você está pregando? E eu digo para os irmãos, eu sempre fico nervoso, sempre. E eu acho que isso é um algo bom, irmãos. Por que eu acredito que isso é um algo bom? Porque esse friozinho na barriga, esse medo, faz com que a gente fique atento. Quando você confia demais, quando você se sente confiante demais, é um perigo. Por quê? Porque você pode perder o caminho e ser facilmente enganado. Amém? Vocês estão aí, dão um joinha, dão um glória a Deus aí. Amém? Então, irmãos, Paulo estava preocupado, falando, olha, que ninguém engane vocês. Ainda que seja por profecia, ainda que seja por carta, ainda que venha um ensinamento. Ele diz, a ideia que eu vejo Paulo falando é, cuidado, analisa, vê se é isso mesmo. Jesus falou, olha os frutos. Porque Jesus disse que naquele dia muita gente vai chegar e vai dizer, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, no teu nome eu fiz isso e aquilo, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, guarda essa palavra iniquidade, que daqui a pouco você vai entender. Vós que praticais a iniquidade. Agora, irmãos, Paulo, então ele está dizendo assim, que ninguém vos engane. Por que ninguém vos engane? Ele vai dizer, vai haver um sinal, que para mim talvez seja o sinal mais forte, que vai anteceder a volta de Jesus. Num aspecto, nós vamos ter espíritos enganadores agindo sobre a face da terra, procurando enganar não só o povo de Deus, mas procurando enganar toda a humanidade. Ou seja, fazer com que a humanidade, o ser humano, se perca num caminho, a tal ponto que ele não encontre mais retorno. Guarde isso. Mas o que Paulo vai dizer, irmãos, deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui. Vamos abrir aqui para ficar melhor para mim. Aleluia. Olha o verso de número 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim como? Espera aí, Jesus não vai voltar, nós não vamos se reunir com Ele, sem que antes aconteça o que eu vou dizer para vocês agora. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, gente, quanto à volta de Jesus, prestem atenção no que eu vou dizer. Ninguém vos engane, porque o que eu vou falar para vocês agora é o que vai acontecer antes da volta de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz assim, olha, no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, Jesus não vai voltar, ele não vai arrebatar a igreja, e o que eu vou dizer aqui talvez seja sério e choque você, mas ele está dizendo assim, Jesus não vai voltar e não vai arrebatar a igreja antes que venha primeiro a apostasia. E irmãos, essa palavra apostasia, eu anotei aqui,
essa palavra apostasia, ela tem muitos sentidos. Ela vai falar de se desviar do caminho, de se afastar do caminho, de se desviar. Mas há um sentido também que eu quero ressaltar nessa noite, que antes que Jesus volte, antes que aconteça o arrebatamento, vai haver a apostasia. E existe um lado da tradução dessa palavra apostasia que seria revolta, rebelião, motim, afastamento. Então parece que o que Paulo está dizendo, irmãos, é que antes da volta de Jesus, esses espíritos enganadores que estariam e estarão agindo sobre a face da terra, eles vão estar manipulando a humanidade para uma rebelião, para um afastamento, para um motim. Há uma rebelião contra quem? Uma rebelião contra Deus e a sua lei, contra Deus e a sua palavra. Esses espíritos enganadores estarão atuando sobre a face da terra, levando os homens a uma rebelião, mas não uma rebelião como a gente às vezes vê, sai todo mundo para a rua. Não, eu sou contra, igual a gente tem visto aí essas passeatas, né, essas manifestações. Eu não acredito nisso. Mas baseado nessa questão da palavra apostasia também significar afastamento, eu entendo que é um tipo de rebelião que começa por um afastamento. O que nós vamos ter antes da volta de Jesus vai ser um nível mundial de afastamento de Deus e da sua lei, de Deus e da sua palavra. Agora, irmãos, eu entendo que não é um afastamento de um dia para o outro, mas é um afastamento sutil. Nós temos falado aqui em casa, irmãos, nós estamos preocupados, e eu estava falando esses dias com o Everaldo também. Eu acredito que o grande desafio dos líderes da igreja nesses dias vai ser preparar a igreja, vai ser preparar a igreja para o tempo do fim. Preparar a igreja para os dias que virão. E um grande desafio dos pais, e aí você que é pai e tem filho pequeno, principalmente filhos adolescentes e pequenos, eu acredito aí que se você tem filhos com menos de 12 anos, você tem que se preocupar com o que você vai ensinar para ele e como você vai preparar para enfrentar os dias que virão. Por quê, irmãos? Porque o que esses espíritos enganadores estão fazendo hoje é preparar um palco para criar uma geração que vai estar totalmente afastada de Deus e dos seus princípios. E é sutil. É sutil. Eu vou dar um exemplo. Vamos ver essa questão das máscaras. Hoje nós saímos na rua e ainda que as máscaras ainda incomodem, elas já não estão incomodando tanto quanto no começo. E hoje, quando você vê alguém na rua sem máscara, isso te incomoda. E eu estou pensando se daqui 6 meses, 1 ano, já não for mais necessário máscara, se nós vamos conseguir voltar à normalidade sem máscara. Eu tenho ouvido de muitos pastores que muitas pessoas agora estão com dificuldade de voltar para a igreja, porque elas se acostumaram a ficar em casa. Elas se acostumaram a assistir os cultos de casa. Mas por que elas se acostumaram? Porque elas ficaram meses
sendo moldadas na forma de pensar, e agora romper e voltar à velha prática é difícil. Então, na verdade, irmãos, esses espíritos enganadores, eles estão trabalhando na mentalidade da sociedade para criar um ambiente de afastamento de Deus, para criar um ambiente aonde estar longe de Deus vai ser o normal, aonde não crer em Deus vai ser o normal. Talvez você não saiba, mas há muitos projetos na ONU. Na Suécia isso já é uma realidade. Há um projeto na ONU, na verdade, eles lançaram uma recomendação do quê? De nós não nos referirmos mais. Vamos supor, se eu agora estou aqui falando, não, eu e a minha esposa estávamos conversando, você não se referir mais, você que é homem, você se referir à sua mulher como esposa, você que é esposa se referir ao seu marido como marido, mas nós usarmos termos neutros, porque isso poderia ofender pessoas que têm uma outra mentalidade. Há uma recomendação na Suécia para a igreja, principalmente a igreja anglicana lá da Suécia, de que não se refira mais a Deus como com um gênero masculino. Então a recomendação é, quando você for orar ao Pai Nosso, não se refira mais a Deus como Pai. Então vamos supor, você pode chegar e falar, Deus nosso que estás no céu, mas não chame Deus de Pai. Há até um projeto de se tirar da Bíblia, na Suécia, os termos masculinos para Deus e usar termos neutros. E tudo isso, irmãos, é uma forma sutil de quê? De introduzir na mentalidade humana um pensamento de que não haverá mais gêneros. Hoje você já tem moda, uma moda que ela serve tanto para meninos e meninas. E há um projeto de lei, irmãos, para que na certidão de nascimento não se coloque um gênero na criança. Então não vai mais se referir, isso é algo que estão querendo colocar, na certidão de nascimento não vir sexo masculino ou sexo feminino. Vir em branco, para quê? Dando a ideia de que a criança, quando ela crescer, ela vai decidir o que ela será. Então tudo isso, irmãos, está acontecendo, mas é algo sutil. Sutil para levar a um afastamento de Deus e da sua palavra. E isso vai gerar uma rebelião. A rebelião não é que as pessoas vão sair na rua falando mal contra Deus e blasfemando. Não, a rebelião vai ser um afastamento de Deus e da sua palavra. E nessa condição, então o homem vai se colocar numa posição de rebeldia. Agora isso está entrando dentro da igreja também, irmãos. Agora, o que a gente precisa entender? E aí eu preciso ir lá no Antigo Testamento. Houve um rei moabita que queria amaldiçoar Israel. E ele chamou um profeta de Deus. E ele falou, eu quero amaldiçoar esse povo. E esse profeta tentou amaldiçoar várias vezes o povo de Deus. E quando ele ia amaldiçoar, Deus tomava a boca dele e ele proferia bênção. E ele disse para esse rei moabita, não tem como amaldiçoar o povo de Deus. E aí o rei falou assim, mas então como eu posso fazer? Então o profeta orientou ele o seguinte, se eles pecarem, se eles transgredirem a lei, se eles entrarem em prostituição, então a maldição cairá sobre eles. Então, aquele rei introduziu mulheres moabitas no meio do povo de Israel, e o povo de Israel se prostituiu, então o juízo de Deus veio sobre eles. E essa mesma artimanha de Satanás, irmãos, está nos nossos dias. O diabo sabe que ele não pode nos amaldiçoar, mas ele sabe também que se ele introduzir
práticas ofensivas a Deus, que nos leve a uma rebelião contra Deus, então nós ficamos vulneráveis. E então a maldição cai sobre as nossas vidas. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? Nesse exato momento, existe algo maior do que eu e você. Existe algo maior do que o meu e o seu plano. Existe um plano mundial. Existe um trabalhar no mundo que vai preparar o caminho da volta de Jesus, mas também vai preparar o caminho do surgimento do anticristo. E eu entendo, irmãos, que Paulo está dizendo aqui, 2 Tessalonicenses 2,3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ou seja, antes da volta de Jesus, vai vir um nível de afastamento. As pessoas não vão querer ouvir sobre Deus. As pessoas não vão querer andar nas diretrizes de Deus. E aí Paulo diz assim: e se manifeste o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, esse homem é aquilo que a Bíblia chama de anticristo. Então, antes que Jesus volte, antes que nós sejamos arrebatados, vai vir a apostasia. E a apostasia, esse engano que o homem vai entrar para se afastar de Deus e da sua palavra, vai preparar o caminho para o anticristo. E o anticristo, que é chamado de o filho da iniquidade, o homem da iniquidade. Mas, irmãos, a melhor tradução, porque a palavra iniquidade aí é anomia. Anomia é a palavra para sem lei. Então, o que Paulo está dizendo é, antes que Jesus volte, vai haver uma sociedade rebelde contra Deus. E dessa sociedade, Apocalipse 13, desse mar, vai se levantar a besta, que a Bíblia chama de anticristo. Desse mar revolto, desse mar de pessoas que estão afastadas de Deus, vai se levantar um homem, que é chamado de o homem sem lei. Ou seja, ele não vai, o caráter dele é um caráter de alguém que não vive debaixo da lei de Deus. E ele vai encontrar uma sociedade que também não quer a lei de Deus. E essa sociedade é o que vai dar o suporte para o governo dele. É isso que Paulo está dizendo. Agora, irmãos, eu quero fazer umas meditações com você, sem a gente entrar em debates teológicos. Mas se eu sou um crente lá da China, que só tem uma folha da Bíblia, porque existem lugares no mundo que os nossos irmãos só têm uma folha da Bíblia. Eles não têm a Bíblia como nós. Eles só têm uma folha. Eu penso o seguinte: se eu só tenho 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu não tenho outras páginas. Quando eu leio esses versículos, sabe o que eu vou entender? Jesus não vai voltar e eu não vou ser arrebatado antes que a rebelião tome conta do mundo e o anticristo apareça. Ou seja, eu entenderia que não haverá um arrebatamento antes da tribulação. Não haveria uma igreja arrebatada antes do surgimento do anticristo. Embora tenham linhas teológicas, se você assistir a novela da Record Apocalipse, eles seguem a linha teológica que a igreja é arrebatada antes do surgimento do anticristo. Mas quando eu leio esses versículos, num primeiro impacto, sem conhecimento teológico, sem um preconceito teológico, eu vou entender o seguinte: a igreja vai enfrentar o anticristo. Ela vai ver a face do anticristo.
E ela vai ter que aprender a viver no meio de uma sociedade extremamente rebelde contra Deus e a sua lei. Então, irmãos, o que nós vemos hoje na sociedade é um preparo. A sociedade está preparada, os espíritos enganadores das trevas estão passeando sobre a terra e eles estão enganando os governantes do mundo. Eles estão enganando a sociedade. Agora, irmãos, o que a gente precisa entender? Se aparecesse um demônio na televisão ensinando, a gente ia pular fora. Agora, essa questão do engano, da ilusão, a ilusão ela vem para quê? Para tentar mostrar para você que pode ser assim. Irmãos, hoje existem assuntos, eu não vou nem citar esses assuntos aqui, porque existem assuntos que se a gente falar na internet, o vídeo é derrubado e apagado, e se você insistir, o seu canal é até bloqueado. Mas existem assuntos de ordem sexual que estão sendo introduzidos nos filmes, nas novelas e até mesmo nos desenhos, para preparar a mente do seu filho, para que amanhã ou depois ele não tenha dificuldade de receber aquilo. Irmãos, existem experiências genéticas sendo feitas. Existem experiências genéticas sendo feitas com animais e com seres humanos, de criarem seres híbridos. Esses dias eu estava vendo um documentário e houve um homem que ele fez uma série de experiências. Ele são até umas fotos assim chocantes. Ele pegou um cachorro e ele pegou um outro cachorro e cortaram a cabeça desse cachorro e como se eles tivessem implantado num cachorro vivo para ver se aquilo daria certo. Há pesquisas de tentar pegar a cabeça de um ser humano e colocar em outro corpo. Ainda não houve um certo sucesso, por quê? Porque são muitas terminações nervosas, é muita coisa complexa, mas já estão pensando nessas coisas, irmãos, já estão trabalhando nisso. Já tem países que já foram feitas experiências de fundir genes humano com genes de animal para criar seres híbridos. E esses seres híbridos seriam mutantes. E aí nós vamos para as telas de cinema, nunca se deu tanta ênfase a homens, mulheres com superpoderes, com mutações. E tudo isso você pode achar assim, Márcio, você está viajando, não tem nada a ver. Mas tudo isso, irmãos, não é para pegar eu e você. Nós somos velhos já, a cabeça já está calejada. Mas é para incutir coisas nas nossas crianças. Se as nossas crianças não forem treinadas, elas não terão dificuldade nenhuma de receber uma geração de mutantes. Elas não terão dificuldade nenhuma em aceitar padrões que são contrários à palavra de Deus, porque para elas vai ser normal. Irmãos, o que dita a regra hoje, e esse mundo digital ele é uma bênção. Olha como a gente está conseguindo atingir você. Esse vídeo ele pode correr o mundo todo, chegar em lugares que a gente nem imagina. É uma bênção, tem gente ganhando dinheiro, tem gente trabalhando. Mas esse mundo digital, ele também está formando opiniões, pensamentos. A mídia está formando pensamentos. Você é bombardeado todos os dias com um estilo de pensamento que é contrário à palavra de Deus. Os nossos filhos, as nossas crianças estão sendo bombardeadas e elas acham coisa normal. Influenciadores digitais, pessoas que têm milhões de seguidores e o que elas dizem é lei, o que elas dizem dita comportamentos. Esses dias eu estava vendo uma matéria falando da masculinidade
Esqueci agora. Não, o macho alfa e o macho beta. Que o macho alfa, né, os homens alfa e os homens beta, a masculinidade alfa e a masculinidade beta. A masculinidade alfa são esses homens mais brutos, brutos no sentido não de violento, mas são esses homens que deixa a barba, a barba toda mal feita, né? Esses homens mais rústicos, homens mais que você olha e vê uma masculinidade mais severa, mais antiga. E aí diz hoje que tem a masculinidade beta. E o que é a masculinidade beta? São os homens que eles já são mais afeminados, que são homens que são mais sensíveis. E a maioria dos influenciadores são adeptos dessa masculinidade beta. E qual é o problema dessa masculinidade beta? Essa masculinidade beta, ela está encontrando uma feminilidade alfa. Mulheres que querem estar no controle, mulheres que dominam. Então esses homens, eles não têm coragem de falar não para as mulheres. Eles são engolidos pelas mulheres. As mulheres mandam, eles se tornam capacho, eles não têm capacidade de governar uma casa. Eles não têm capacidade de governar um casamento. E talvez isso seria uma das razões que a gente está vendo tantos casamentos jovens se perdendo. Porque está tendo um desequilíbrio dentro de casa. Agora, tudo isso, irmãos, tudo isso é moldado pela influência que nós temos na televisão. Porque a maioria de nós não vai buscar o que é verdade. Ó, minha irmã pôs aqui, homem raiz e homem Nutella, né? Tem o homem raiz e o homem Nutella. Sabe, aquele cara que a gente estava, às vezes a gente fica vendo vídeos de pegadinha, e a maioria das pegadinhas é homem, irmãos. Porque homem é aquilo. Você vê cara velho em cima de carrinho de rolemã, capotando no barro. Isso é aquele homem bruto. Se você teve infância, né, hoje a maioria dos meninos fica dentro de casa jogando videogame, mas quem teve aquele período, viveu aquele período de que a gente ficava na rua, brigava, dava soco, subia em árvore, brigava de polícia e ladrão, a gente jogava peão, brincava de taco na rua, então tomava bolada na cabeça, chegava em casa ralado, aí o pai vinha e já chegava e falava, não chora. De certa forma, irmãos, isso era bom. Por quê? Porque dava para nós um aspecto rude. E não adianta, as mulheres podem espernear, mas mulher gosta de homem rude. Rude no sentido, não estamos falando de grosso e nem de ignorante, mas de homem raiz, como a minha irmã colocou aqui. Mulher, por mais que elas achem que não, mulher não gosta de homem Nutella. Não gosta de homem Nutella. Agora, irmãos, o que eu e você precisamos entender? Tudo isso está moldando a sociedade para receber o anticristo. Muitos ensinamentos que estão sendo transmitidos, eles estão sendo transmitidos para moldar o seu filho e a sua filha. E qual é o meu e o seu papel diante de tudo isso? Agora, irmãos, a gente assiste um programa de televisão, a gente assiste um jornal, a gente não questiona aquilo que está sendo passado, porque a gente tem aquilo como verdade. Tem certa emissora aí que a gente fica brincando, tudo é culpa do Bolsonaro. Eles enfatizam só a morte pelo Covid, não passa uma mensagem de esperança. E a gente assiste aquilo, e se você deixar, aquilo toma a sua mente, toma o seu coração. Agora, o problema da igreja atual é que ela não consegue ver que por trás de tudo isso existem mentes satânicas. E quando eu digo mentes satânicas, são
não são homens e mulheres, são espíritos malignos que manipulam homens e mulheres. Existem alguns casos que a gente vê na televisão, coisas horrendas feitas por pessoas, que eu disse para Neide, Jesus falou que existe os filhos do diabo. Existe nesse exato momento, no meio dos quase 8 bilhões de habitantes da face da Terra, existem homens e mulheres que são filhos do diabo. O pai deles é Satanás e os seus demônios. Eles não têm nada de bom. São pessoas, irmãos, que eu arrisco dizer que não são nem salvas e nem podem ser, pelo nível, e aí eu não sei explicar para você como isso pode acontecer, mas existem filhos do diabo, existem homens e mulheres que são, a sua descendência são dos demônios. Por isso eles conseguem fazer coisas horríveis e não sentir nenhum pingo de peso ou senso de arrependimento. E às vezes nós, como igreja, a gente acha que está tudo normal. Não, a igreja não está entendendo o que é amor. A igreja não está entendendo o que é um zelo pela verdade. Hoje se fala muito sobre religiosidade. Eu vejo às vezes na internet muita gente falando, não, eu não sou religioso. Não, esse negócio de religiosidade. Mas a grande maioria da igreja não entende, não sabe o que é religiosidade. Então eu vejo pessoas fazendo coisas e dizendo assim, não, você não aceita porque você é religioso. Ei, a palavra de Deus fala, Paulo disse para Timóteo manter as tradições que ele aprendeu. Existem ensinamentos, irmãos, que nós precisamos zelar. A ceia do Senhor foi uma tradição que Jesus deixou. E ela pode sim se tornar religiosidade. Mas sabe quando algo de Deus se torna religiosidade? Quando a gente perde o princípio. Quando a gente perde a essência. Então tem muita gente hoje falando, não precisa ir para a igreja, não precisa congregar, porque isso é religiosidade. Isso não é religiosidade. Religiosidade é quando você não entende por que você está indo congregar. Agora, ficar em casa também pode se tornar uma religiosidade, quando você não entende por que você ficou em casa. Tudo que a gente perde a essência se torna religiosidade. Então é por isso que de tempos em tempos o Senhor nos leva à palavra para a gente entender o princípio, por que a gente faz algo. Não é fazer por fazer. E aí, quando eu faço só por fazer, isso se torna religiosidade. Mas quando eu entendo o princípio, isso se torna vida. Deus deixou princípios de vida, irmãos. E quanto mais próximo da vinda do Senhor e da manifestação do anticristo, os espíritos enganadores vão tentar fazer com que eu e você, e que o mundo se afaste de Deus e da sua palavra. Então, irmãos, o mundo vai mergulhar num momento em que eles vão se afastar de tal forma da verdade que quem quiser ficar do lado da verdade vai ter problemas. Vai ter problemas. Você questionar a mídia, você vai ter problemas. Você questionar a sociedade vai ter problemas. Nós vamos chegar num momento em que a sociedade ela vai estar caminhando tão longe de Deus, tão longe, que ela vai perseguir quem ainda permanecer no caminho. Irmãos, escrevam o que eu estou te dizendo. Escreve, porque esse vídeo não vai ficar muito tempo no Facebook. Sabe por quê? Porque eu creio que vai chegar um momento, e as coisas já estão acontecendo, vai chegar um momento que essa liberdade que a gente está tendo na internet vai ser tolhida. Na China, eles não têm liberdade que nós temos para falar o que quer na internet. Lá eles têm a internet deles, eles têm os buscadores deles, eles têm as mídias sociais deles, tudo controlada. Irmãos, nós estamos caminhando para um momento de um maior controle sobre a vida do homem. E isso tudo está sendo preparado de forma sutil.
Está sendo de forma sutil, irmãos, quando a Bíblia fala que o anticristo ele vai dominar todas as nações. Antes a gente achava assim, mas como pode? Ah, não, mas todos os governantes vão se render. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje já não há fronteiras. A internet ela já criou um único mundo. Ele já existe. Não existe mais fronteiras. Nós temos fronteiras físicas, sim. O Brasil tem a sua fronteira física. Mas a internet acabou com as fronteiras. Não existe mais paredes. Eu estou aqui ministrando, um tempo desses aí, tinha uma irmã de Portugal. Outro dia eu fiz uma live com o pastor Otávio, que está lá em Portugal. Quantas lives internacionais? Eu assisti uma live de um pastor aqui em Pernambuco, conversando com um cara, um pastor lá nos Estados Unidos. Eu vi um outro, né, o Matheus Andona, lá em Minas, fazendo uma live com um rabino lá em Israel e outros irmãos em Israel. Por quê? Porque a internet tirou as fronteiras. Agora, irmãos, guarde essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Guarde elas, anote, guarde no coração. Quando você tem problemas mundiais, você precisa de soluções mundiais. Um exemplo é essa pandemia. Essa pandemia ela é global. Cada país está tentando resolver, mas existe uma organização mundial que está dando diretrizes mundiais. Porque o problema é mundial. Se haver um colapso mundial financeiro, vai precisar de uma solução mundial. Se houver uma crise política mundial, vai ter que haver uma solução mundial. E a internet, porque ela derrubou as paredes, ela já criou um mundo global. E essa pandemia veio e também já está preparando os seres humanos para quê? Para receber uma solução global. E assim será, irmãos. A nossa mente está sendo condicionada a receber aquilo que é de ordem global e mundial. Então, quando a mentalidade, a sociedade estiver preparada, ela vai receber um líder tranquilamente. Até um tempo atrás, a maioria de vocês não sabia que existia a OMS, uma Organização Mundial da Saúde. Até um tempo atrás, você não sabia nem que existia aqueles caras lá que tinha um presidente, que tinha secretários, e que esses caras eles davam diretrizes mundiais para a saúde. Nós temos a ONU, nós temos juntas militares. Agora, irmãos, os dias que estão por vir vai ser dias de maior controle sobre a sociedade. Já estão se desenvolvendo tecnologias para quê? Para que você seja monitorado, a sua saúde seja monitorada. Para que isso? Para que amanhã ou depois, se tiver outra pandemia, rapidinho você consegue isolar uma pessoa. Mas isso também, irmãos, vai fazer com que o quê? Cada um de nós estejamos sendo monitorado pelo governo. Vai ser fácil achar. Vai ser fácil achar qualquer pessoa. Hoje, nesse exato momento, você está sendo monitorado, eu estou sendo monitorado. Nós estamos nas redes sociais. Seu celular tem um chip, o seu chip está sendo monitorado. O governo do estado de São Paulo fez uso, um tempo, das operadoras de sinal para saber onde estava tendo aglomeração. Ou seja, eles sabem aonde você está. Se você tem rastreador no seu carro, eles sabem aonde você está. Você está sendo monitorado. Nós estamos sendo monitorados. E tudo isso, irmãos, é um palco. O que eu quero que vocês entendam, vamos jogar fora o celular. Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é o mundo que nós vamos ter antes da volta de Jesus. Agora, irmãos,
essa pandemia, ela fez algo, ela acelerou pelo menos em 10 anos as coisas que haveriam de acontecer. Essa pandemia forçou a ideia que um relógio fosse acelerado em uns 10 anos. Muita coisa que só viria daqui 10 anos chegou agora. Só que a questão central está pegando uma geração que não tem maturidade, e outra, como está vindo muita coisa, pode ser que a gente fique de bobeira, porque é muita informação. Então é muito mais fácil falar, cara, deixa isso aí, não vou esquentar a cabeça com esse negócio, não. Agora vem mais esse negócio de volta de Jesus, de marca, de não sei o quê. Não, esquece isso. Agora, irmãos, em cima de tudo isso também, sabe o que eu estou entendendo? Que existem certas coisas da volta de Jesus que a gente não pode fechar, quando ela não é clara. Um exemplo, quando a televisão foi lançada, se falou que a televisão era a imagem da besta. Quando os computadores foram lançados, se falou que o computador era a imagem da besta. Até se falou dos primeiros computadores, na época se dizia que ele se chamava a besta. Houve uma época que nós, como crente, acreditávamos que ia ter um implante de um chip. E aí até teve um chip que mostrou que ia ser implantado. Hoje já se fala da tatuagem quântica. E aí alguns já falam, não, a marca da besta é a tatuagem quântica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não sabemos o que virá para frente. Hoje eu estava vendo um videozinho de uma empresa chinesa que lançou uma televisão com a tela transparente. Depois procura lá na internet, se não viu. Irmãos, a televisão é um vidro. Um vidro. Não tem mais aquele fundo preto. Não, é um vidro transparente. Você vê a pessoa do outro lado. Mas quando você liga, ela se transforma numa televisão. E eu disse hoje aqui em casa, essa é a tendência. Nós vamos entrar na era dos hologramas, da realidade virtual. A tecnologia vai ganhar um avanço imenso, irmãos. A sociedade ela vai mergulhar em dias de grande avanço científico, tecnológico. Nós ganhamos um acelero de 10 anos, mas no meio de tudo isso o diabo está socando coisas sutis, porque Jesus falou, cuidado com o engano. Paulo falou, gente, não se engane. E ele disse, nos últimos dias vão ter espíritos sedutores, espíritos de engano, vão ter espíritos de ilusão, que vão procurar enganar. A única maneira, a única vacina para nós, a única maneira, irmãos, de nós passarmos por isso é conhecendo o caminho. Você tem que conhecer o caminho. Você tem que conhecer o caminho. Conhecer o caminho é conhecer a palavra de Deus e ter um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor Jesus. Um relacionamento sério com Jesus. Sério com Jesus. E andar com pessoas sérias que querem Jesus. Porque os dias que estão por vir, irmãos, serão dias de muito engano. A Bíblia chama o anticristo de o filho da perdição. O filho da perdição. Chama ele de o homem sem lei. Irmãos, ele não vai vir para respeitar a lei e Deus. Até porque, olha o versículo de número 4, nós já estamos caminhando para o final. 2 Tessalonicenses 2,4. Diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, a sociedade que vai se formar, que vai estar preparada para que o anticristo assuma, vai ser uma sociedade que vai perseguir tudo o que se nomeia Deus e tudo o que faz referência a Deus. E esse anticristo, ele vai pegar um palco em que ele vai
vai querer banir Deus da sociedade. E ele vai se autoproclamar. Ele vai chamar todo o foco e toda a adoração para si. Então, irmãos, você hoje, até esses dias eu assisti uma entrevista do pastor Cláudio Duarte aqui na emissora. Hoje até se dá espaço para os cantores gospel, mas vai chegar um momento seguinte: se você quer falar na nossa emissora, você vai ter que falar o que a gente quer. E você vai ter que seguir essas diretrizes. Assim já é em muitos países perseguidos. Aí você consegue viver bem. Senão, já era para você. Então, irmãos, de uma forma sutil, a sociedade está querendo tirar Deus da jogada. Até por quê? Porque seguir a Deus tem normas, tem regras. E nós estamos vivendo uma sociedade que não quer normas e que não quer regras. E eu me preocupo com a igreja, porque eu acredito que a igreja está sendo muito influenciada pela mídia, pelo mundo. E a gente também está querendo viver um cristianismo que não tenha regras. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo um cristianismo que existe regras. Eu vejo uma vida com Jesus que ele disse: se você quiser vir após mim, você vai ter que se negar. Se você me ama, você me obedece. E, irmão, só obedece se você tiver lei. Se você não tiver lei, você não obedece. Eu não posso obedecer aonde não existe regras. Então existem regras. Jesus falou: ninguém consegue ver ou entrar no reino se não nascer de novo. É uma regra. Então Jesus, Deus estabeleceu regras. O problema é que às vezes nós pegamos as regras e transformamos em religiosidade. Esse é o problema. O problema de Jesus não era que os religiosos obedeciam à lei. O problema de Jesus é que eles pegavam a lei e tornavam em religiosidade, e isso afastava as pessoas. Mas existem regras, irmãos. Não existe nenhum reino, e o reino de Deus tem um rei, e esse rei tem regras. E ele diz: se você me obedecer, vai acontecer isso. Se você seguir as regras, ou seja, para entrar no meu reino tem regras, para viver no meu reino tem regras. Mas a sociedade está caminhando para um momento em que eles não vão aceitar regras de Deus. Eles vão querer decidir e viver as suas próprias regras. E o mundo vai aplaudir essas pessoas. Sabe qual é o termo que o mundo usa para pessoas que quebram as regras dos seus dias? Eles dizem que essa pessoa está à frente do seu tempo, e o mundo aclama isso. O mundo bate palma para isso. E o mundo olha para o cristianismo e diz: eles são os antiquados, eles são os conservadores, eles são os fanáticos. Esse povo aí, esse povo quer pôr regras, conservadores. Sabe qual é o grande problema, irmãos, do nosso presidente? É que o nosso presidente tem uma linha conservadora e não apoia um monte de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E é por isso que ele é tão perseguido. Ele não é perfeito. E outra, ele não foi colocado lá para ser pastor da nação. Ele foi colocado lá para ser presidente. Assim como eu fui colocado na igreja para ser pastor e não presidente. Ele foi colocado para ser presidente e não pastor. Mas ele foi colocado lá porque ele tem princípios. Ele não é perfeito, mas ele tem princípios que outros governantes não tinham. E que guardem isso, guardem mais isso. O mundo, em algum momento, vai começar a perseguir a igreja. Hoje a igreja é perseguida em alguns países, mas vai haver um momento em que a igreja vai ser perseguida em todos os lugares, porque a igreja vai querer continuar no caminho. Ela não vai querer entrar pelo caminho do engano e se perder. E aí é nessa hora que o mundo vai vir para cima da igreja. Irmão, nós vivemos um momento hoje
que as pessoas estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Hoje você agir correto é um escândalo. Você agir errado, todo mundo te aplaude. Ah, não, tá certo, não, é isso mesmo. Não, se eu estivesse no lugar dele eu fazia isso. Mas se você tentar andar certo, você vai angariar para si perseguição. Então, irmãos, Jesus está perto da sua vinda? Sim, creio plenamente nisso. Mas, Paulo disse, não será assim. Jesus não vai voltar ainda, sem que antes haja apostasia, uma rebelião social mundial contra Deus. E sem que o homem da iniquidade, o representante dessa sociedade caída, a besta de Apocalipse 13, a besta que surge do meio dessa rebelião, sem que ela se manifeste. Termino dizendo para você, se você é crente, conheça o caminho profundamente. Se você lidera pessoas, se preocupe em prepará-las para andar no caminho. Você que é pai, você que é mãe, se preocupe em preparar o seu filho para os dias que virão. Ensine o caminho da verdade para ele. Não se deixe enganar. Não deixe que os seus filhos sejam ensinados por influenciadores digitais que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Seja você o influenciador do seu filho. Que o seu filho possa ver a fé que você tem e seguir essa fé em Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmãos? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Sobre esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento de apostasia. Esse momento de um preparo. A apostasia está começando, mas ela vai ganhar índices globais, mas que eu e você não sejamos enganados. Se eu e você podemos fazer uma oração nessa hora, e nós vamos fazer, é pedindo ao Senhor espírito de discernimento, para que nós não sejamos enganados com o mundo. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. A Bíblia fala no próprio capítulo 2 de Tessalonicenses que o anticristo ele vai fazer sinais e prodígios, ele vai fazer maravilhas, ele vai produzir coisas que vão deixar as pessoas espantadas e vão dizer, não, isso não pode ser engano, olha o que essa pessoa faz, isso não pode ser mentira. Irmãos, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, muitas coisas que estão visíveis, mas muitas coisas que estão invisíveis. João falou sobre o espírito do anticristo que agora está operando. Que o Senhor possa trazer para nós um espírito de discernimento,